Irmãos, eu quero pensar um pouquinho hoje sobre como manter uma vida espiritual avivada, renovada, firmada em Deus. Como manter a vida espiritual. Infelizmente, nós vivemos uma época em que muitos têm perdido o vigor espiritual. Muitos têm perdido o prazer, a alegria de servir a Deus. Infelizmente, os dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas não têm mais o temor do Senhor, não têm mais alegria de estar na presença do Senhor. Muitos estão com muitos sentimentos negativos, esgotamento espiritual, alguns tão desanimados, a ponto de não ter nem prazer mais de participar das reuniões. Infelizmente, esse é o quadro do mundo atual que nós estamos vivendo. Eu quero pensar um pouquinho aqui hoje, como manter esse vigor espiritual, como manter a nossa vida espiritual renovada, avivada na presença do Senhor. O livro de Jó, e eu quero aqui só um versículo para iniciar, o verso 7, Jó 14 e 7. Livro de Jó, no capítulo 14, o verso 7. A palavra de Deus nos diz assim, Jó 14 e 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos ou rebentos. Há esperança para a árvore, 7. Pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, seus rebentos. Creio que Deus vai abençoar a meditação que faremos na sua palavra nessa noite, amém? Como eu disse, nós temos visto muitos cristãos perdendo o entusiasmo. Nós estamos vivendo um ano atípico, nós estamos vivendo um tempo diferente, aonde muitos foram forçados devido às circunstâncias a afastar um pouco das reuniões, onde nós não podemos estar reunidos como nós sempre temos o hábito, e isso numa esfera global. Todas as igrejas no mundo foram impactadas por essa situação. O problema que nós temos visto nos nossos últimos dias, quando as coisas começam a se encaixar, a voltar, é que existe alguns cristãos que andam frios, que andam desanimados, que andam sem prazer de estar na presença do Senhor, que parece que perderam o gosto, perderam o ânimo de servir a Deus. Parece que o temor do Senhor está fugindo no coração de muitos. E eu quero, pensando nesse versículo do livro de Jó, quando diz, há esperança para a árvore, mesmo cortada, ela ainda poderá se renovar. Quantos têm perdido o vigor dos primeiros dias na fé? Têm perdido o vigor do começo da caminhada cristã? Quantas pessoas que quando começaram a vida cristã, começaram tão entusiasmados, tão animados, sabe? Com tanto prazer em participar, em servir, tanto gosto em fazer a obra do Senhor, com tanto temor, medo do pecado, temor do Senhor de desobedecer, com prazer em caminhar, e infelizmente vão perdendo esse prazer, e a vida espiritual se entra numa rotina, a vida espiritual cai num total descaso pelas coisas de Deus.
não tem mais interesse no crescimento espiritual, não tem mais interesse nas coisas de Deus, ou quando tem, isso está tão frágil, tão superficial. Esse é o quadro, irmãos, e isso que eu estou compartilhando aqui, eu não estou falando dessa igreja local. Estou falando de uma coisa que a gente tem conversado com vários irmãos, várias partes do Brasil. Nós temos compartilhado esse mesmo sentimento, essas mesmas atitudes que hoje, infelizmente, estão dentro, compondo as igrejas no mundo. Sabe, muitos não têm mais o prazer do vínculo, não tem mais o prazer de estar assim, ó, na unidade como nós temos. Uma coisa que a gente sempre tem ouvido é assim: eu não estou indo nas reuniões, mas eu faço meu culto aqui em casa. Não participo mais da reunião, mas eu leio minha Bíblia. Eu estou aqui. Irmãos, nós sabemos que existem situações e situações. Existem situações que realmente impedem, que a pessoa não pode participar. Mas existem situações que, infelizmente, têm se tornado apenas com mera desculpas para evitar de estar reunido. Fazer o nosso culto em casa é importante? É extremamente importante. Seu tempo de leitura bíblica, seu tempo de oração é importante. Mas nada substitui a comunhão da igreja local. Eu volto a dizer, existem situações e situações. Tem situações que de fato impedem. Mas sabe, o que está faltando não é nem tanto a não reunir, é a falta do desejo. Porque muitos têm um desejo muito grande, mas não podem, de fato, por alguma situação. E o Senhor conhece isso. Mas para muitos não tem mais o prazer, o desejo, sabe? E essa estratégia de Satanás, através dessa história do fica em casa, ele usou isso muito para destruir e esfriar o coração de muitos. Que acharam que agora eu posso ficar na minha casa, que eu não preciso mais da comunhão, eu não preciso mais viver na igreja, eu não preciso mais de estar participando da unidade do corpo de Cristo. E isso é muito sério. Abra comigo aí Hebreus. Eu sei que muitos sabem de cor. Hebreus capítulo 10 e verso 25. Se você tiver facilidade em procurar aí, procura. Hebreus 10 e 25. Vou ver se eu aprendo mais deixar um tempo para os irmãos procurarem os versículos. Essa semana eu fui exortado por uma pessoa da igreja que me disse que eu falo às vezes as referências muito rápido, a pessoa não anota, não pesquisa na Bíblia. E eu vou ver se eu consigo deixar mais tempo agora para você abrir sua Bíblia aí junto comigo. Hebreus 10 e 25. Às vezes no afã da mensagem a gente vai falando das referências. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos, olha o que diz a Bíblia, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, é no ajuntamento da igreja, é quando estamos juntos, é que nós somos fortalecidos na unidade. Nós, como igreja de Cristo, precisamos estar juntos, porque é quando estamos aqui, na presença do Senhor, que nós fortalecemos e somos fortalecidos. É onde nós temos na unidade, no louvor, na palavra, participando dessa comunhão uns com os outros, que é extremamente importante. É impossível eu estar ligado à igreja, unido, distante, sem comunhão, sem participar. É aquilo que nós falamos, não é? Uma folha, quando ela cai, quando ela está separada da árvore, a tendência é morrer, é apodrecer. Por quê? Porque está separada do caule, sabe, do tronco. Assim acontece quando nós estamos separados, afastados da comunhão da igreja. Participar das reuniões, isso é extremamente importante.
E nós não podemos perder isso. Nós não podemos deixar isso morrer. Nós só podemos manter uma vida de renovação espiritual. Nós só podemos manter uma vida espiritual firme, com vigor, quando nós participamos assim como nós estamos. Você sabe, como quando nós afastamos, ficamos muito tempo longe, como a gente vai sentindo falta, vamos nos esfriando. Isso é terrível. E o Senhor tem permitido nós podermos estar participando desta comunhão, e nós precisamos fazer parte da igreja junto com os irmãos, compartilhando uns com os outros. Isso é extremamente importante. A Bíblia nos diz em Isaías 40 e o verso 31, Isaías 40 e verso 31, vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 40 e 31. Eu sei que muitos também conhecem esse versículo de cor. Isaías 40 e verso 31. Aqueles, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nós precisamos aprender, irmãos, a estar assim, reunindo, firme, esperando no Senhor e sendo renovados por Ele. É Deus quem renova o nosso vigor, é Ele quem renova a nossa força, e nós não podemos deixar morrer em nós este vigor espiritual, esse ânimo, esse desejo de estar juntos. E eu quero rapidamente passar algumas coisas aqui que nós precisamos fazer para manter a nossa vida espiritual animada, viva, renovada, revigorada. Primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos: para continuar firme, eu preciso relembrar as minhas experiências espirituais no passado. Para continuar firme, eu tenho que lembrar o que meu Deus já fez por mim. Eu tenho que lembrar quantas coisas Deus já fez na minha vida, quantas coisas eu já vivi com Deus, quem é o meu Deus. E quando eu lembro as minhas experiências no passado, eu tenho forças para continuar caminhando. Tenho certeza que todos aqui hoje, se parassem para olhar quantas coisas Deus já fez na sua vida, quantas experiências você já teve com Deus, nós teríamos muitas razões para continuar louvando, servindo e adorando ao nosso Deus. Se nós olharmos lá em Apocalipse capítulo 2, pode abrir aí comigo, lá no último capítulo, último livro da Bíblia, capítulo 2, versos 4 e 5, nós temos uma exortação do Senhor Jesus à igreja de Éfeso, aonde ele traz essa lembrança para esses irmãos. Apocalipse 2, 4 e 5. Capítulo 2, versos 4 e 5. O Senhor Jesus diz assim, falando, não é, a igreja em Éfeso: tenho, porém, contra ti, Apocalipse 2 e 4, tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra que nós lemos lá a esperança? Lá em Jó, a esperança. Mas para que a esperança possa voltar, nós temos aqui em Apocalipse uma lembrança dizendo: lembra-te onde você caiu. Você abandonou o seu primeiro amor. Abandonou aquele jeito que você começou. Você já não está mais como você começou. A gente sempre fala que o importante é como se termina, não é? Porque muitas pessoas começam, vivem, caminham um tempo e vão abandonando. Sabe, a Bíblia nos diz: lembra onde você caiu. Lembra onde você caiu, arrependa e volte às primeiras obras. Volta lá no começo. Onde foi que você caiu? O que aconteceu? O que fez você mudar? Jesus fala para eles voltarem àquele primeiro amor que foi abandonado. E quando se abandona, vai esfriando. Quando a pessoa esquece o que era antes, como é que vivia antes. Quando a pessoa esquece a vida sem Cristo.
Porque parece que muitas pessoas esquecem como é que era a vida antes de receber Jesus. Muitas pessoas esquecem o sofrimento antes de se tornar um cristão. E agora, por qualquer razão, querem desviar, afastar, esfriar. E aí a palavra fala, lembra lá. Lembra onde você caiu? Esqueceu o primeiro amor? Esqueceu o que fez você começar a servir a Deus? Esqueceu o que te moveu a tomar uma decisão, a começar a caminhada? Lembra e volta a essa jornada. Lembra onde você caiu. Nós precisamos retornar, irmãos, a algumas experiências que nós já tivemos. Lembra quando você orou a Deus e Deus te atendeu? Lembra quando você foi usado por Deus? Lembra quando você deu aquela palavra que você fala, uau, da onde que eu tirei isso? Foi Deus que te deu aquela palavra? Lembra quando você era instrumento de bênção? Lembra quando você temia o Senhor? Lembra quando você resistia ao pecado? Lembra, volta nesse lugar. Mas não deixa esfriar. E nós vemos aqui uma exortação, aqui em Apocalipse, que esse lembra e esse volte é uma atitude humana. O problema é que a gente quer colocar nas costas de Deus coisas que é nós. Voltar, arrepender, recomeçar, isso é nós. É você que tem que tomar a decisão. É a gente que tem que tomar a decisão, a atitude. Não é querer colocar nas costas de Deus para Deus fazer o que é nós temos que fazer. Essa firmeza, e é por isso que nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos lembre como é que nós começamos e começar a andar daquele jeito, a viver animado, a viver sendo usado por Deus. Há esperança. Você pode ser usado pelo Espírito Santo de Deus novamente. Você pode ser instrumento de bênção nas mãos de Deus. Você pode ter aquele vigor, aquele desejo de estar participando, sabe? De aquele desejo de estar nas reuniões, aquele desejo de ser usado por Deus, aquele desejo de pregar o evangelho para alguém, para falar, aquele respeito para com a presença do Senhor. Há uma condição de voltar. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos traga isso de volta. A igreja brasileira precisa viver isso. Eu confesso, irmãos, que eu esperava, e eu compartilhei isso com alguns irmãos, que eu esperava que no fim da pandemia ia acontecer outra coisa. Eu até falei com alguns irmãos. Eu esperava que quando terminasse esse movimento, que quando as igrejas fossem abertas, os templos, né, que a igreja nunca fechou, mas os salões fossem abertos, iria haver uma enxurrada de pessoas buscando a Cristo, que o povo estava tudo ansioso para a reunião. Infelizmente não é o que eu esperava. A gente não tem visto isso por parte dos não cristãos e até por parte de alguns cristãos, um esfriamento espiritual. A gente tem que tomar cuidado e lembrar como é que era, para que nosso coração tenha o desejo de viver novamente aquilo que eu vivi, aquilo que eu fui, como eu era, crescer, buscar, desenvolver. Mas para isso, irmãos, nós temos que evitar uma coisa, que é uma outra coisa extremamente importante para eu avançar. Eu preciso parar de ouvir, evitar dar ouvidos aos verdadeiros semeadores de desânimo. Sabia que tem muitos semeadores de desânimo nos nossos dias? E muitas pessoas que estão semeando desânimo no coração dos outros. Estão jogando no coração das pessoas palavras de desânimo. Jó, no capítulo 34, no verso 3, ele diz assim: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. A gente precisa entender que as nossas palavras produzem impacto sobre outras pessoas. As nossas palavras, elas vão produzir impacto na vida de outros. Existem muitas pessoas que são semeadores de desânimo. Pessoas que só têm nas suas bocas palavras negativas. Pessoas que só sabem lançar palavras de desânimo, palavras negativas contra o outro, contra as pessoas, contra os pastores, contra a liderança, contra a igreja, contra os irmãos, e pessoas que só têm nas suas bocas palavras negativas. A gente não pode dar ouvidos para os semeadores de desânimo. Pessoas que só conseguem ver falhas e defeitos na vida dos outros. Tem gente que só sabe ver defeito na vida dos outros. Você sabe que existem pessoas assim. Pessoas que olham para o outro só para ver falha. Não conseguem ver nada de bom.
Pessoas que se acham algozes da justiça, da retidão, como se fosse a pessoa mais justa, mais certa, mais reta. E sabe, aqueles que estão com o dedo em riste para apontar as falhas do outro. E muitas pessoas vão dando ouvidos para esses semeadores de desânimo. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu costumo dizer que quando você tem uma pessoa que se acha justa demais, reta demais, que cobra demais, que fala demais do outro, porque os outros todos têm defeito, têm problemas. Eu tenho, isso é experiência minha. Eu tenho para mim, quando você acha uma pessoa que aponta erro demais na vida de todo mundo, ela está encobrindo alguma coisa dela. Isso é só experiência minha. Quando você vê uma pessoa que se acha justa, a única certa, e todo mundo é errado, pode olhar que ele está escondendo alguma coisa dele mesmo. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Quantas visitas eu faço, eu tenho encontrado pessoas que têm perdido o ânimo, que têm desanimado, que têm fracassado na caminhada por causa desses semeadores de desânimo. Por causa dessas pessoas que talvez falaram e deram ouvidos a essas pessoas. Pessoas que lançaram uma palavra e aquilo caiu num coração e a pessoa desanimou, esfriou, porque alguém falou, porque alguém disse, porque ouviu. A gente não pode dar ouvido para esses semeadores de desânimo. Isso só vem para desanimar e para acabar com a nossa vida espiritual. Eu estava dizendo, e até escrevi ontem, que quem tem boca fala o que quer, mas quem é sábio precisa filtrar o que ouve. A gente ouve todo tipo de conversa aí, a pessoa fala o que quer, mas eu só vou receber aquilo que eu quiser ouvir. Eu tenho que semear, eu tenho que filtrar o que eu estou ouvindo. Eu não posso ouvir todo tipo de coisa que lançam, que falam. Eu tenho que aprender a filtrar. Muitas pessoas ficam pelo caminho, não caminham na vida espiritual, não andam, não são vitoriosas na vida espiritual, não têm, até na vida pessoal. Muitas pessoas, até na vida pessoal, falham, fracassam e param, porque dão ouvidos a pessoas negativas, pessoas que estão só para lançar o desânimo e dizer que não vale a pena. Muitas pessoas perdem o seu potencial, perdem as possibilidades, porque são tomadas pela força de palavras negativas. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas você dá 10 palavras de ânimo para uma pessoa, não serve. Chega um com a palavra negativa, a pessoa toma aquilo tudo e já se arrebenta, porque um falou uma coisa negativa. As 10 boas que você falou, dificilmente a pessoa assimila. E isso é a realidade. Infelizmente é o que nós temos visto. Eu estava pensando, quando estudava isso aqui, imagina se Thomas Edison, quando estava inventando a lâmpada, ele tivesse parado para ouvir as pessoas negativas ou os erros, as falhas dele, certamente hoje nós estávamos aí com lamparina ainda. Imagina se Santos Dumont, quando estava lutando para criar o avião, quantas piadas, quantas palavras de desânimo Santos Dumont deve ter ouvido. Se ele tivesse parado nessas pessoas, hoje nós não íamos de João Pessoa para São Paulo em 3 horas dentro de um avião. Sabe, parar para ouvir os semeadores de desânimo é muito perigoso. Sabe, eu quero te convidar a seguir em frente, acreditando no plano de Deus para a sua vida, no propósito de Deus para a sua vida. Eu não estou falando aqui em não ouvir conselhos é bom, é útil, é importante, nos orienta, a Bíblia nos traz esta orientação, mas é de extrema importância saber filtrar o que você está recebendo. Extrema importância saber o que você ouve, o que você aceita que entra, o que você aceita que acha lugar no seu coração. Receba apenas aquilo que vem do Senhor, aquilo que vai agregar crescimento, aquilo que vai ser da palavra de Deus. Não seja levado por palavras negativas pelos semeadores do desânimo. Toma cuidado, senão sua vida espiritual, infelizmente, ela vai fragilizar, você vai desanimar e perder o caminho. Tem muita gente que quer nos fazer parar e desanimar. Outra coisa, mantenha sempre um estilo de vida
que traz uma renovação diária. Hoje eu estava vendo um livro, até marquei lá para comprar e devo fazer essa compra. E esse livro tem o título assim, Um Compromisso Diário. Ele é um devocional para todos os dias do ano. Você faz devocional e lá tem um compromisso para aquele dia. E eu vou comprar esse livro porque eu achei o título muito bom. Um compromisso diário. A gente precisa ter esse compromisso. Um renovo, sabe? Um compromisso de renovação diariamente na presença do Senhor. Pedir a Deus que nos ajude a manter uma vida renovada todos os dias. Amanhecer o dia, você coloca diante do Senhor: Senhor, eu quero viver hoje, renovado, fortalecido na Tua presença, e viva aquele dia. É diariamente. Apóstolo Paulo, vamos ler 2 Coríntios? Abre aí, 2 Coríntios 4,16. Apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior faz o quê? Se renova de dia em dia. O homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, nosso homem exterior, ele vai se corrompendo, não é? Você sabe disso. O tempo vai cansando, o tempo vai trazendo as suas consequências. Esse homem exterior se corrompe, mas eu fico muito feliz, porque o homem interior, ele se renova. Então você pode ter 70, 80, 90 anos, e com o seu homem interior renovado, cheio de vigor. Embora que o corpo não faça mais aquilo que você gostaria, embora que a mente não está mais como você gostaria, mas o homem interior, ele se renova, dia a dia. Como é bom isso! Eu me arrepio de pensar isso. O tempo ele pode ter efeito no seu homem exterior aí, no seu corpo, mas no homem interior, o tempo não vai ter efeito de destruir isso. Ele se renova dia após dia, dia após dia, dia após dia. E nós precisamos ter esse cuidado. Às vezes a gente cuida tanto do nosso corpo, não é? Cuidamos com a alimentação todos os dias que a gente come, exercícios físicos para manter o nosso homem exterior, não é? Mas e o interior? A gente tem cuidado? A gente tem cuidado dele? Infelizmente, nesta pandemia, muitas pessoas têm matado o homem interior na preocupação de preservar o exterior. Entendeu? Muitas pessoas têm matado a fé espiritual lá embaixo. Não porque eu tenho que preservar a minha saúde, mas estão descuidando do espiritual. E isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente arriscado. Eu, para me manter fortalecido, plenamente saudável, espiritualmente falando, eu preciso me cuidar dia a dia, ter comunhão, relacionamento com Deus. Quantas vezes nós não nos preocupamos em manter a nossa vida espiritual todos os dias? Quantas vezes nós não temos o interesse em estar orando, louvando, meditando na Bíblia, reunindo como nós estamos? A gente não se preocupa. Quantas vezes nós paramos de louvar, de ouvir lá um louvor, sabe? De meditar na palavra, de orar. A gente se cuida tanto, mas e o homem interior? E é por isso que muitos vão morrendo. É por isso que muitos vão esfriando. E o nosso compromisso com esse homem interior? Minha vida em casa espiritual? Minha vida como igreja? Participar dos cultos como esse, de estudo bíblico? Participar do culto de oração, participar do culto de celebração, estar participando. Lembra-se, irmãos, a vida espiritual, ela é uma continuidade. Ela é uma continuidade e ela precisa ser construída dia após dia, através da obediência, através da comunhão, através do aprendizado, como nós estamos vivenciando agora aqui na igreja. Isso é uma construção. A vida espiritual precisa ser realizada assim, dia após dia. Nós possamos manter isso.
que nós possamos viver isso. E eu posso te garantir uma coisa: quando nós fizermos isso, a nossa vida vai receber da parte do Senhor chuvas, como nós cantamos, chuvas de bênçãos. O Senhor vai derramar sobre a nossa vida. E nós vamos ter então uma lavoura, como a Bíblia diz, nós somos sua lavoura, nós vamos receber chuvas de renovação, sabe, na presença do Senhor. Mas eu tenho que cultivar. E para encerrar, eu quero só dizer para os irmãos, nós precisamos manter uma vida espiritual renovada na nossa forma de pensar. Romanos 12, verso 2, a parte final do verso 2 diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu tenho, é necessário, meus irmãos, para me manter a minha vida espiritual firme, renovada, com vigor, eu tenho que manter a minha mente renovada, com vigor, restaurada. Como que é isso? É eu cuidar no que eu estou pensando. É eu ter cuidado naquilo que está na minha cabeça. Você sabe, né? O inimigo, às vezes, ele coloca tanta coisa para a gente pensar. Ele coloca tanta coisa para a gente pensar, que você começa a pensar coisa que você não precisava estar pensando. Você começa a pensar e aquilo vai cultivando na sua mente coisa que você não devia pensar. A gente tem que renovar a nossa mente também. Eu tenho que cuidar com o que eu penso. Tem uma frase que diz que eu não posso impedir que os passarinhos voem na minha cabeça, sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho nela. Você não pode impedir certos pensamentos de chegar. Que tem hora que, eu vou confessar, irmãos, tem hora que a gente pensa cada absurdo que você fala, que é isso que eu estou pensando? Mas você não pode cultivar isso. Pensou, veio na sua mente certas coisas, repreende isso, fala assim, não, isso não é de Deus. E para de pensar. O problema é que às vezes a gente pensa certa coisa, sabe que não é de Deus e continua pensando. Mas será que não é mesmo? Será que é? E renova a sua mente. Procure pensar em Deus, ser otimista. Quando vem pensamento pessimista, negativo, põe isso para fora. Ah, mas é difícil. Eu sei que é, mas coloca isso para fora. Começa a pensar coisas boas. Tem gente que é pessimista demais. Tem gente que consegue ver coisa ruim em tudo que é bom. É terrível, não é? Tem gente que toda notícia boa, a pessoa consegue ver uma coisa ruim naquela notícia boa. Sabe? Tudo que é bom, a pessoa começa a achar um si. A gente não pode deixar de ser pessimista, irmãos. Nós precisamos ser otimistas, crendo em Deus, crendo no poder de Deus, crendo que para Deus não é impossível, crendo que Deus tem a última palavra, crendo que Deus muda a sorte de qualquer pessoa, continuar crendo em Deus. E é isso que tem que ocupar a nossa mente. É não se abater pelo desânimo. Porque, irmão, se eu começar a deixar pensar só nessas coisas, minha fé vai esfriando e vai acabando. Se a gente começar a pensar em todas as possibilidades existentes, a gente perde a fé. Porque, irmãos, a gente está nesse mundo aqui exposto a muita coisa. Se a gente parar agora para pensar todas as possibilidades ruins que poderiam acontecer conosco, a gente vai daqui direto para o Juliano Moreira. Porque tem muita coisa ao nosso redor, difícil sim. Mas eu preciso pensar no quê? Nas coisas que são do alto. Eu preciso lembrar das promessas, dos cuidados de Deus, que não há impossível para Ele, que eu não preciso temer, que eu tenho que descansar, que eu tenho que crer, que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, é o meu pastor, a minha vida com Ele, o cuidado que eu preciso ter com Ele, o temor do Senhor, a obediência, o cuidado com o pecado, essas coisas eu preciso estar pensando, me enchendo, e então eu vou ter a minha fé firmada, meu relacionamento com Deus restaurado, e eu vou viver aquilo que nós iniciamos falando de Jó. A esperança para a árvore, mesmo depois de cortado, ainda se renovará. Não é porque cortou, não é porque você desanimou, não é porque você falhou, não é porque você esfriou, não é porque você afastou, não é porque você viveu qualquer situação que te tirou, te afastou, te esfriou, que está tudo acabado para você.
há esperança. Há esperança. Você pode voltar a viver aquele vigor, aquele ânimo, ser a bênção na mão do Senhor que você já foi. Há esperança para você. Há esperança. Ah, mas foi pecado. Eu pequei. Eu fiz coisa que não devia fazer. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de toda iniquidade. E ele que confessa os seus pecados e deixa, esse alcança misericórdia. Então há esperança para você. Há esperança. Vamos ficar de pé para a gente orar. Lute para manter sua vida espiritual renovada. Há esperança de renovação. Está sentindo abatido, fraco, desanimado? Lembra, faça a sua parte. Relembre as suas experiências passadas. Não dê ouvidos às palavras negativas. Viva dia a dia um estilo de vida renovador. E muda o jeito de pensar. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai operar em cada um de nós um grande reavivamento. É para isso que nós temos que tomar a decisão. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Nós lemos e encontramos que há esperança. Como nós nos alegramos ao olhar para a Tua palavra e ver que não importa o que tenha acontecido, não importa a forma com que esteja vivendo, não importa se está desanimado, frio, afastado, mas há esperança, há esperança. Te louvamos, porque sabemos que Tu és um Deus de misericórdia, Deus que perdoa, que restaura, Deus que deseja que nós mantenhamos essa comunhão contigo, essa vida espiritual animada. Eu quero pedir ao Pai por cada pessoa nesta noite que ouve essa palavra, que nós possamos tomar as decisões sábias na nossa vida, as decisões de estar andando nos Teus caminhos, a olhar o que o Senhor já fez, a não parar para ficar ouvindo as coisas negativas, mas viver uma vida renovada, restaurada, dia a dia na Tua presença. Ó Pai, fale em corações aqui, fale naqueles corações que talvez estejam acompanhando pela internet, e em tudo, ó Deus, em tudo, o Teu nome, somente o Teu nome, possa ser honrado e glorificado neste lugar. Leve-nos em paz para as nossas casas, nos dê uma noite de descanso, desfrutando dos Teus cuidados. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.